O Dia Nacional do Idoso foi comemorado em 1º de outubro. Só que no dia 2, uma clínica clandestina onde idosos eram mantidos, em Taquara, foi alvo de uma ação policial. No local, 10 idosos foram encontrados em situações precárias. A polícia recebeu denúncias que as vítimas eram torturadas, ficavam em cárcere privado, os documentos delas eram retidos e tinha a possibilidade ainda do local ter sido usado para ocultação de cadáver. Hoje, nós vamos conversar com a Ana Luísa Caruso, a delegada titular da Delegacia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre, que vai nos explicar um pouco mais sobre os direitos dos idosos e também como que fica a responsabilidade dos familiares que optam por colocar os idosos em clínicas também. Como é que fica a responsabilidade deles? Boa tarde, delegada. Boa tarde. Delegado, eu gostaria que falasse um pouco, né? A gente vai começar introduzindo esse assunto, porque é o que está sendo falado durante essa semana sobre essa clínica clandestina que foi feito denúncia, e vocês foram até o local. Como é que foi tudo isso, né? Essas pessoas, esses 10 idosos, aonde que eles estão hospitalizados? E aí depois a gente comenta um pouco mais sobre esses direitos deles que são tão importantes, né? Na verdade, esse inquérito ele foi conduzido pela Delegacia de Taquara, né? Não foi conduzido pela Delegacia do Idoso aqui de Porto Alegre. Então, alguns elementos mais específicos teriam que ser abordados diretamente com o delegado de Taquara, que é quem conduziu as investigações. Sim, e delegada, o que a gente pode comentar assim, um pouco a respeito desse caso por cima, né? Que todo mundo está comentando, né? De fato, foi denúncias que foram realizadas, né? Contra essa clínica clandestina lá, né? Sim, a Polícia Civil recebe assim, diariamente várias denúncias de situações parecidas com essa. Tão graves quanto essa é um pouco mais raro, mas existem, né? Esse não é um fato isolado. A gente recebe denúncias, informações de pessoas que não querem se identificar, porque muitos têm até medo assim desses proprietários de clínicas. E a gente sempre tenta averiguar o mais rápido possível, né, as informações e levar a vigilância sanitária, levar o Conselho Municipal do Idoso, sempre porque é complicado a gente fechar o estabelecimento, retirar os idosos e aí vai colocar onde, né? Então a gente sempre tem que contar com a assistência social, com o Ministério Público, para poder realocar esses idosos em outros estabelecimentos, né, compatíveis com as necessidades deles. E delegada, falando um pouco mais, eu não sei se tu vai saber me responder isso agora, né? Mas tem algum dado assim específico de quantas denúncias foram feitas já só nesse período agora de janeiro de 2023 até setembro agora? Vocês têm esse número de denúncias, né, de maus tratos aos idosos? Eu não tenho esse número, assim, porque, na verdade, assim, nós temos a delegacia, que eu atuo, ela é responsável por averiguar essas denúncias só no âmbito de Porto Alegre, né? No âmbito estadual, a gente teria que fazer oficiar a chefia de polícia, a chefia de polícia gerar um relatório e nos informar. E delegada, agora falando um pouco a respeito da responsabilidade dos familiares, né? Quando eles optam por colocar o seu idoso numa clínica, né, de cuidados, né, geriátricos, até onde vai a responsabilidade deles, né? Até porque eles não ficam isentos, na verdade, não é porque esses idosos estão na clínica que os familiares também não têm as responsabilidades deles, né? E quais são exatamente essas responsabilidades? É verdade, mas é um tema um pouco delicado, porque a gente tem que contextualizar com a situação do país, né? Muitas vezes são famílias que têm a família inteira um salário mínimo, né? E aí elas pagando, né, um estabelecimento de longa permanência, o idoso, né, precisa dos remédios, precisa de fraldas, né? Então possivelmente ele não consiga colocar o idoso num local onde consiga custear uma alimentação balanceada. Claro que isso não é desculpa para a gente colocar o idoso em qualquer lugar, mas o que a gente vê muito é que quanto menos se paga a clínica, né, infelizmente, o idoso não vai trocar fralda 4 vezes por dia, os que precisam, não vai comer carne em todas as refeições.
Então, é um tema que, assim, que ele aborda, às vezes as pessoas não têm uma dignidade, né, para viver, não vivem com dignidade fora do lar de longa permanência, quanto mais dentro, né, onde ela precisa ainda dar uma remuneração para o dono do estabelecimento, que precisa pagar um aluguel, pagar os empregados. Então, é um tema, cada caso é um caso, né? Cada caso ele é singular, específico, porque a gente sabe que às vezes é um abandono, é um desleixo, e às vezes são as condições que se pode dar naquele momento. E, delegada, falando um pouco a respeito, né, dessas clínicas, tem toda uma burocracia bem grande para poder abrir elas para acolher esses idosos, né? Não é tão fácil assim, né? Sim, é verdade, eles precisam ter uma autorização, um alvará sanitário, autorização da prefeitura para estar, e muitas delas são clandestinas, muitas delas têm só um pedido de alvará, mas o alvará não está colado na parede, né? Que a gente, quando o familiar escolhe a clínica, ele tem que se informar, né, ver se existe, quais são as condições, se tem um enfermeiro que vai todos os dias, se tem um médico que visita regularmente, se tem o alvará sanitário colado na parede, se tem conversar com, daqui a pouco, familiares de outros internos, para saber como os idosos são tratados, né? Nós mesmos temos uma clínica aqui em Porto Alegre, né, que eu tenho 12 indiciamentos da dona dessa clínica, né? E então é uma coisa que é de fácil verificação, né? As pessoas tentam se informar, tentando se informar, elas vão saber que a clínica não dá o tratamento que se espera aos idosos. E, delegada, não sei se vai saber me responder, tá? Mas na questão do crime, né? Essas pessoas que acabam, no caso desse de Taquara, né? Essas pessoas que tinham essa clínica clandestina, tinha todas essas denúncias, né? Da situação precária dos idosos. Qual é que é a pena para essas pessoas, né? Eles podem sim ser presos, é uma multa que eles pagam? Como é que funciona essa situação? Eu soube que a Polícia Civil pediu a prisão, foi indeferida e o Ministério Público recorreu, né, para que as pessoas responsáveis pela clínica fossem já presas, né, preventivamente. É que cada caso vai gerar uma tipificação diferente, né? Ali a gente vê maus tratos, a gente vê abandono, a gente vê lesão corporal, a gente vê talvez até homicídio culposo, porque faltavam tantos nutrientes, os idosos estavam tão desidratados, muitos que estavam lá não se sabe onde estão, né? Então, se o delegado que está conduzindo as investigações está com essa linha investigativa de achar que pode ser que elas tenham falecido, né? Então, está sendo feito todo esse trabalho de levantamento e é possível, né, até essa imputação de causa-morte, né, devido à negligência, o abandono que aqueles idosos estavam. Mas cada idoso teria aí um tratamento, uma consequência pela forma que eles foram tratados, mas com certeza todos estavam sendo vítimas de maus tratos, cárcere privado, apropriação de bem do idoso, porque muitos, parece que os proprietários da clínica pegavam o cartão deles, né, e usavam os cartões deles, o que é muito comum. O idoso entrega para o proprietário da clínica, às vezes o idoso já tem um grau de senilidade, de Alzheimer, nem sabe o que está fazendo, entrega para o proprietário gasta como da forma que quer e a maioria das vezes não gasta em prol do idoso, né? Gasta em prol dele mesmo. Delegada, a última pergunta, né, que eu acho que é de interesse também das pessoas, quais são os direitos, né, dos idosos? Olha, os idosos têm direitos a toda a estrutura, né, que um ser humano que vive, né, na nossa sociedade hoje, com direitos, a dignidade da pessoa humana merece, né? Uma alimentação balanceada, ter os seus remédios ministrados corretamente, né, ter a visitação médica quando precisar, ter um ambiente limpo, ventilado,
que seja compatível com o número de idosos que estão naquele ambiente, né? A gente já viu clínicas que cabem 20 pessoas, terem 70 idosos dentro da clínica, né? Então, assim, eram condições bem desumanas, tem que ter banheiro suficiente, tem que ter uma cozinheira, tem que ter, né? E principalmente, o que é recomendável para a saúde e felicidade é a visitação dos parentes, né? Os parentes têm que fazer a visitação, a fiscalização do local, não é só largar o idoso ali e não visitar mais, né? Certo, delegada, obrigada, tá? Te agradeço pela tua disponibilidade de explicar um pouco mais, né, a respeito da situação dos idosos, ainda mais que dia 1º foi comemorado o dia deles, né, o Dia Nacional deles, e é importante falar também dessa proteção e as pessoas ficarem um pouco mais cientes, né, do que acontece, porque infelizmente tem muitos casos, não só aqui no estado, mas também no Brasil, né, de maus tratos a essas pessoas que agora mesmo, né, nessa idade deles, que deveriam ser ainda mais cuidados, né? É verdade. Tá bom, então. Um Muito abraço. obrigada, delegado. Bom trabalho. Tchau.